recolherem, boa noite. Eu posso abrir meu coração com você um pouquinho antes da gente pregar? A gente vai fazer os avisos daqui a pouco, mas eu queria falar algo, que Deus abençoe, meu irmão. Eu queria falar algo que eu vivi essa semana. Eu não sou uma pessoa de sonhar e lembrar do sonho, não. Normalmente eu não lembro dos meus sonhos. Mas eu tive um sonho muito rápido essa semana e ficou na minha memória. E o sonho, eu fui dormir, eu fui deitar preocupado com contas, com as entradas da igreja, com tudo isso que você já sabe. E aí eu fui deitar e eu via, como se pessoas estavam andando numa estrada, e eu falava com elas que elas se mantivessem no meio da estrada. Não era uma estrada de carro, era uma estrada sem carro, era uma passagem. E eu falava para as pessoas o tempo todo, fique no meio, não vá para as extremidades, fique no meio, toma cuidado. E aí eu acordei com isso. E interessante que eu sabia o que queria dizer. E o que veio na minha mente? Veio a seguinte ideia, como se eu estivesse, sem querer, passando uma ideia de pragmatismo. O que é isso? Como se eu, sem querer, com tanto medo de falar de oferta, de contribuição, eu levasse a igreja a ser pragmática, a ser uma igreja com medo de ter ousadia. Sabe, a gente tem tanto medo da corrupção que a gente vê nas igrejas, que a gente começa a falar com medo, com receio. E aí, como se a igreja começasse a ficar pragmática. Eu não posso ir para as extremidades, eu tenho que ficar no meio da estrada, só isso está bom. Eu não corro nenhum tipo de risco. Sabe, e eu acordei com isso, eu falei assim, eu fiquei, será que eu falo? Mas eu senti de falar isso para você. Se de repente, por nosso medo, receio, sabe, a gente passar uma ideia para você que você não precisa ter fé, que você não precisa, muitas vezes, se deixar ser usado por Deus, ser ousado em Deus. Porque eu cresci vendo meu pai tendo ousadia nessa área. Meu pai trabalhou em lugares simples. Até meu pai chegar a embarcar e entrar na Marinha Mercante, foi um longo trajeto. Mas desde o momento que meu pai tinha pouco, até quando Deus o colocou num lugar melhor, meu pai sempre foi fiel ao Senhor, sempre amou a obra de Deus, sempre foi alguém que dizimava, ofertava, contribuía, sempre. Eu vi isso crescer e eu vi Deus abençoar meu pai. Então, nunca pega essa ideia de que a gente é uma igreja que não acredita, que quando você ama a obra de Deus, Deus não vai te abençoar. Nós cremos que Deus abençoe. Nós não cremos em barganha, nós não cremos em manipulação. Nós cremos que é uma questão de amor, de você, sabe, doar o seu coração. E, às vezes, por essa interpretação errada, a gente acaba prejudicando muitos projetos da nossa igreja. Porque muita gente deixa de contribuir. Né? Ao invés de você pegar essa liberdade, esse equilíbrio, você falar, olha, sabe de uma coisa? Eu congrego num lugar tão sério que eu quero ser alguém que vou levar isso a sério. A gente, às vezes, por conta disso, descansa. E a gente tem conhecido a tia Carla. Tia Carla tem um projeto muito legal de receber crianças. Eu tive conhecendo lá o espaço dela, lá no Barreto. É ali no Barreto, perto do CCR, CESERG. Bem ali, perto. A gente vai levar os jovens lá, a gente vai conhecer melhor. E ela tem a Bia, que é essa bênção. A Bia tem uma receita gigantesca, né, tia Carla? Todo mês. E ela só toma um tipo de leite, né? Então, a gente tem alguns remédios da Bia para a gente fechar o mês dela, né, para que ela possa ter os remédios. E eu queria que hoje a gente, de alguma forma, já se levantou ao leite, já conseguiram o leite. Tem irmãos daqui da igreja que têm feito isso, têm se comprometido com isso, mas ainda há alguns remédios que a gente precisa cobrir. Então, lembra, você vai estar ali na estrada, mas vai ter horas que Deus vai te levar a ter ousadia, a você arriscar. Você diz, Senhor, eu vou arriscar, eu vou fazer um voto contigo, eu vou ofertar, eu vou ajudar. Então, não se limita à igreja, não se limita às contribuições da igreja, em relação ao ministério da tia Carla, a Bia, a essas crianças que estão ali. Eu vi o trabalho, um trabalho sério. Então, vamos com a gente nisso? Quem topa aí? Quem topa? Vamos junto? Amém? Então, você pode procurar a tia Carla, dá um jeito aí. Eu falei, tia Carla, eu fico com o coração tão apertado, eu queria ajudar mais. Aí ela falou assim, pastor, a igreja tem me recebido com tanto amor, ela já está fazendo classe de batismo, que ela quer se batizar, e nós vamos ter o batismo, vai ser uma bênção. Então, vamos estar juntos aí, meu irmão, nesses propósitos aí. Vamos para o aviso? Acho que tem 2 avisos mais. Outra coisa, hoje de manhã,
sem palavras. Gente, estava lotada a escola bíblica. Foi uma bênção, um tema polêmico, difícil, mas que nós saímos daqui como? Pedindo para que a pastora voltasse. Né? A gente vai marcar um seminário com ela, todo sobre sexualidade. Foi tremendo hoje. Então, domingo que vem, já voltamos a 2 Coríntios, tá? Capítulo 1. Vamos todo mundo estudar aí, porque tem sido uma bênção a nossa escola bíblica. Vamos lá para os avisos. Está chegando o aniversário do meu velhinho, né? 80 anos. Coloca aqui para a gente primeiro, aí, 80 anos. Amém, seu Pedro? Né? O homem que sobe em árvore, fazendo 80 anos, adora subir, pegar cajá para trazer para a igreja, para doar para os irmãos. E a gente vai fazer, a gente falou, vamos para a churrascaria? Ah, mas aí como que vai ser? Que a igreja toda quer participar. Aí a gente falou, não, vamos fazer na igreja. O que a gente vai fazer? E aí, o dinheiro curto, a gente vai se juntar para a gente fazer esse aniversário. Já ganhamos o bolo, já ganhamos as alianças, que aí vão fazer renovação de votos, já ganhamos a torta salgada, amém? Ganhamos a torta salgada, e a gente está aí pensando em fazer um caldo, comprar salgadinho. O que você vai fazer? Pastor, eu quero ajudar. Você vai procurar a Denise, você vai falar assim, eu vou dar R$10, eu vou dar 20, o que for. O que a gente está despreocupado? Que no dia 8, a gente é família. A gente comeu, acabou, não tem mais comida, vamos embora para casa, a gente termina de jantar em casa. Mas eu creio que sempre Deus abençoa. Amém? Então vai ser um aniversário com a igreja, porque é a cara dele. Ele colhe o cajá e o que ele fala? Vou levar para a igreja, vou dividir com os irmãos. A cara dele é a igreja, é os irmãos. Então a gente vai fazer esse aniversário. Aí você sabe, mas eu estou convidado? Já está convidado. Eu não sei como a gente vai fazer, eu creio que vai lotar. Então, dia 8 de julho, às 19 horas, aqui na igreja. Aí, voltando ao anterior, nós vamos fazer 14 anos de igreja, 14 anos de ministério. E a gente vai ter... Cristo é o centro de todas as coisas. Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente, amém. Eu já vou fazer uma caneca para mim com esse símbolo aí, amém? O pessoal está querendo camisa, vamos embora, ué. Vamos embora, eu dependo de vocês, eu dependo da igreja, amém? Vamos fazer camisa, vamos embora, tá? Então, vamos receber pastores, vai ter batismo, vai ser um mês tremendo aí, em nome de Jesus. Então, Cristo é o centro de todas as coisas. Amém? Você gostou do nosso tema? Agora vamos para a palavra? Abre sua Bíblia lá em Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. Versículo 4. Diz assim, Atos 13, 4. E assim, estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando assim Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo,
cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Amém? Que texto, né? Você pode ficar em pé um pouquinho? Nós vamos falar sobre batalha espiritual, e não há uma batalha que não aconteça maior do que nesse momento da palavra. Uma batalha na nossa mente, uma batalha no nosso coração. Eu queria orar para que Deus, o Espírito Santo, estivesse conduzindo esse momento. Senhor, nós te entregamos esse momento. Como nós, no momento de adoração, o Ian aqui ministrou e adorou. E agora nós também queremos te entregar esse momento da palavra. Aqui nós vemos uma batalha acontecendo. Como está acontecendo nesse momento uma batalha que não termina, que continua, que vem desde lá de trás. E que aconteceu também em Gênesis. E que tem acontecido ao longo da humanidade. Nós agora queremos, Pai, nesse momento, pedir ao Teu Espírito, que habita em cada um de nós, que guarde nossa mente, guarde nosso coração, nos traga entendimento. Aqueles que estão em casa, aqueles que estão aqui, o Elias que está se recuperando em casa, todos, Senhor, que agora nesse momento, juntos, Pai, ouvem a Tua palavra. Assim nós agora queremos colocar nosso coração nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão. Bom ver o Rodrigo aqui, Claudinha. Amém? Essa família linda. Meus irmãos, quem está aqui de repente não conhece a Bíblia, fica assim, o que é isso, pastor? Não estou entendendo nada. Eu fico pensando às vezes que a gente fica falando numa linguagem muito nossa. Para quem lê a Bíblia, conhece, mas tem gente que está aqui de repente e não lê, não conhece. Então quando você vê Atos dos Apóstolos, para você se localizar, é logo após que Jesus ressuscita. Jesus é morto, crucificado, e ao terceiro dia ele ressuscita, e a partir desse momento são Atos dos Apóstolos. O que os apóstolos fizeram após a morte e ressurreição de Jesus? Está aqui nesse livro. Tanto que ele vem logo depois dos evangelhos. Os 4 evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos. É logo após Jesus ressuscitar, agora os apóstolos vão caminhar. Então, Atos dos Apóstolos. Dentro desse livro, que é cheio de histórias incríveis, nós extraímos um episódio que está falando da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele junto com um homem chamado Barnabé, que era um camarada nota 10, uma pessoa incrível, que o acompanha em muitas viagens. Paulo e Barnabé, com auxiliar ali João, eles estão fazendo a primeira viagem missionária. Agora, antes da gente entrar no texto, eu queria comentar alguma coisa com você. Nós corremos 2 riscos quando vamos falar de batalha espiritual. 2 riscos. O primeiro é ver demônio em tudo. E que isso muita gente comete. Tudo é demônio. E o outro risco é o outro extremo. É não ver em nada. E a gente é uma igreja que a gente busca muito equilíbrio das coisas. Então nós somos uma igreja que vê demônio em tudo. Mas também não somos uma igreja que ignora que ele age. Né? Que o mundo jaz do maligno. Então, antes de falar, eu queria deixar isso claro. A ideia não é te causar medo, pânico. A ideia é te conscientizar que existe uma batalha, que existe uma oposição acontecendo. O tempo todo existe uma oposição acontecendo. É interessante que Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, ele vai falar isso em relação a um homem, um membro da igreja, que tinha sido disciplinado, corrigido. A igreja corrige, afasta aquela pessoa afastada, ela é tratada, ela se arrepende, e aí Paulo vai dizer para a igreja o seguinte, olha, já está na hora de trazer essa pessoa de volta, para o meio da comunhão, porque senão vai ser tristeza sobre tristeza, e essa pessoa vai se perder de vez. Então a igreja corrigiu, a igreja disciplinou, a igreja orientou, a igreja discipulou, ele se arrependeu, agora restaure ele. Aí ele vai dizer isso aí, ó, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. A fim de que
a fim, não sei se está aí, está 2 Coríntios 2,11, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Paulo está dizendo o seguinte, olha, restaura esse homem para que Satanás não pegue tudo isso que foi feito e uma intenção ruim transforme em algo horrível. A intenção de se disciplinar é maravilhosa. É restaurar aquela vida, ela está em pecado. Ela precisa ser restaurada. Agora, uma vez que se vocês perderem a mão nisso, aquilo que é bênção vai virar problema, vai virar maldição. Por quê? Porque Satanás pode entrar nisso, e aí ele vai dizer, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Há uma intenção maligna o tempo todo. Você vê que a igreja está agindo, a igreja está disciplinando, e se ela ignora a intenção, aquilo que é algo bom se transforma num problema, porque Satanás tem a intenção de tumultuar. De manhã nós vimos a pastora falar isso várias vezes, a intenção dele de destruir a família. Às vezes acontece um problema com o filho, a gente foca naquele problema, perde a comunhão com Deus, perde a devocional, perde a oração, perde a leitura bíblica, perde a comunhão marido-mulher, o tempo de qualidade de marido-mulher, e aí uma coisa que era um problema que se tornou o alvo daquela família, começa a gerar outros problemas. Aí vem divórcio, aí vem uma série de situações. Vem um filho que fica esquecido, e aí a gente olhou assim, gente, olha a intenção do inimigo. Você está focado em um problema, e aí ele traz outros para tumultuar. E ela dizia, cuide do seu casamento. Se está com problema com o filho, não, cuide do teu filho, mas cuide da tua relação com Deus primeiro. E na tua relação com Deus, cuide também do teu casamento, da sua vida com seu marido, com a sua esposa. E ela falava isso com a gente. Então, nós não ignoramos as intenções do inimigo. Quando diz lá em 1 Pedro 5, 8 e 9, ele diz o seguinte, 1 Pedro 5, 8 e 9, sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha que situação. Resisti-lhe firme na fé, certos que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então aqui fica claro que há um adversário e a gente tem que ter sobriedade e vigilância. Eu falei isso numa igreja que eu fui no zoológico e quando o leão rugiu, meu irmão, eu vi todo mundo sair da frente da jaula. O leão não tinha como se soltar, mas o rugido do leão espantou todo mundo. Eu ouvi que ele dá para ser ouvido a 8 quilômetros de distância. E é exatamente essa figura que Pedro vai dizer aqui. O nosso adversário, ele anda ao redor como o leão, bramando, rugindo, querendo devorar. Ou seja, há uma batalha, há uma oposição acontecendo. A Efésios vai falar sobre isso, vários textos que eu não preciso nem citar, que vocês sabem, que é claramente a gente vive numa batalha. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. Ou seja, nós estamos o tempo todo numa batalha. E aí, eu queria voltar para o texto e explicar de novo que Paulo está numa primeira viagem missionária, junto com Barnabé. E diz que, em Atos capítulo 13, versículo 2, diz que a igreja, ela envia Paulo e Barnabé. A igreja abençoa Paulo e Barnabé. Eles não estão soltos, eles não estão por conta própria, eles estão numa comitiva, eles estão sendo enviados pela igreja, abençoados pela igreja. A igreja coloca a mão, a destra de comunhão sobre eles. A igreja ora por eles e os envia para a viagem. Então, lá em Atos 13, 2 e 3, olha o que diz. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, olha só, não era uma coisa qualquer, oração, jejum. Disse o Espírito Santo, olha como o Espírito diz, olha como que o Espírito interfere, olha como o Espírito orienta, direciona. O Espírito Santo o tempo todo está direcionando as nossas vidas. Então, o Espírito Santo disse, separem-me Barnabé e Saulo,
para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, olha a igreja, olha a preocupação da igreja. Jejuar e orar. Impuseram as mãos e os enviaram. É nesse contexto que Paulo e Barnabé estão indo para a primeira viagem missionária, abençoados pela igreja. Aí, voltando ao texto, versículo 4 do texto que a gente leu. E assim, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, para a gente encurtar a conversa, nós estamos numa ilha chamada Chipre, conhecida até hoje, lugar turístico. Essa ilha chamada Chipre é a ilha que Paulo chegou na sua viagem missionária. E chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Salamina era a capital de Chipre. Então, primeira coisa que eu queria deixar claro aqui no texto, aqui no versículo 6 diz que atravessado a ilha de Pafo, acharam um certo judeu mágico, versículo 6, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, este, chamando assim Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Então nós temos aqui, eu queria destacar dois personagens. Primeiro, esse falso profeta, um judeu mágico. Toda vez que você ouvir palavra mágico na Bíblia, certamente está falando não desse mágico que a gente conhece hoje, de entretenimento, de circo. É um mágico de magia mesmo, de encantamento. E eles normalmente se associavam a homens importantes, como o procônsul. Então esse homem, esse falso profeta, esse mágico, que aqui já classificado por Lucas, o escritor de Atos, que ele era um falso profeta, ele era alguém assessorando o procônsul, acompanhando o procônsul. Vamos dizer o procônsul, ô Bar-Jesus, o que você acha? Eu devo comprar isso ou não? Eu devo ir para lá ou não? Então, ele nos encantamentos, na magia dele, ele assessorava o procônsul. Então, é isso que eles encontraram. Então, Paulo encontrou esse homem, esse falso profeta, chamado Bar-Jesus. O que é Bar-Jesus, gente? Jesus é um nome muito comum naquela época. Jesus, com alguns de Josué, né? É um nome muito comum. Bar é pai. Bar quer dizer pai, né? Bartimeu, filho de Timeu, né? Então é filho de. Então Bar-Jesus, filho de Jesus. Quer dizer filho. Está falando da filiação. Então, Bar-Jesus, filho de Jesus. Né? Então era um nome muito comum. Então era Bar-Jesus. E aí, diz o texto, que ele, assessorando o procônsul, ele estava ali do lado o tempo todo. E o que aconteceu? Esse procônsul, que era uma espécie de governador dessa ilha, o homem talvez mais importante da ilha, diz o texto que ele procurava muito ouvir a palavra de Deus. Olha que coisa interessante. Paulo e Barnabé não encontram um procônsul na rua. E aí, encontrando ele na rua, estão pregando e ele ouve. Não, o próprio procônsul, o próprio homem importante da ilha, manda chamar Paulo e dizer: eu quero ouvir o que vocês têm a dizer. Eu quero ouvir a palavra, eu quero ouvir a Torá, eu quero ouvir o que vocês estão falando sobre Cristo. Eu estou interessado em ouvir o Evangelho. Olha que coisa. A maior autoridade da ilha, por espontânea vontade, ele diz: olha, eu quero ouvir o que vocês têm para dizer. E eu queria destacar uma coisa antes da gente entrar no texto mais uma vez. Primeiro, toda vez que alguém procura o Senhor, vai encontrar. Toda vez que alguém tem um coração sedento pela presença de Deus, toda vez que alguém se direciona a Deus, com sede, com desejo de conhecê-lo, não tem nada mais lindo do que isso. Quando alguém procura conhecer ao Senhor e a sua palavra, se você está aqui e você tem estado desejoso de conhecer o Senhor, eu vou dizer para você, você vai viver um tempo maravilhoso. Você vai ser apresentado a um Deus maravilhoso,
algo que você vai observar e dizer assim, gente, eu não descobri uma religião, eu não descobri mais uma moda, eu não descobri uma coisa, e você vai descobrir a vida, você vai descobrir aquilo que a gente cantou aqui, ele tem poder para salvar, ele tem poder para libertar, ele tem poder para restaurar. Você vai descobrir alguém que tem a última palavra. Você vai descobrir alguém que tem uma palavra maior do que todas as outras. Alguém que Pedro diz, para onde eu irei, se só ele me disse algo que tem a ver com vida eterna. Então o que Cristo e o Evangelho têm não se compara a outra coisa. É incomparável. E esse homem desejoso de conhecer essa palavra. Se você tem esse desejo, meu irmão, você vai fazer como diz Provérbios 8:17. E eu amo os que me amam. Provérbio 8:17. Eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, me acharão. Quando você começa a ter sede de Deus, provavelmente você vai encontrar. Mateus 7:8 diz, peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Se você tem tido esse desejo de conhecê-lo, de ter intimidade com Ele, de se mergulhar na palavra, de viver num tempo diferente, meu irmão, tenha certeza, você vai encontrar esse lugar. Você vai encontrar um Deus disposto a se apresentar a você. Ele não vai ser alguém que vai fechar os ouvidos para você, os olhos, não. Ele vai estar disponível, porque Ele ama aqueles que o buscam. Isaías 55:6 diz, olha que coisa tremenda, Isaías 55:6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Se você está aqui, você tem sentido esse chamado, não volte atrás. Não retroceda. Esse homem, esse procônsul, estava com esse desejo de conhecer. Eu quero conhecer, eu quero saber quem é, eu estou interessado. Agora tem uma coisa que você e eu precisamos entender. Se você tem tido o desejo de conhecer o Senhor, toda busca em conhecer o Senhor, toda, sofre resistência. Toda busca em conhecer o Senhor sofre resistência. Se você está aqui querendo conhecer o Senhor, o Evangelho, se você está aqui querendo ter mais intimidade com Ele, se você está aqui querendo crescer mais na presença dEle, se você disse assim, olha, agora é dessa vez, eu quero me envolver mais, eu quero conhecer mais, eu quero ler, eu quero mergulhar, saiba disso de antemão. Todos aqueles que desejam conhecê-lo sofrerão resistência. Não é uma resistência de um dia, de um momento, é uma resistência da vida toda. Todos que se propõem, que se dispõem para abrir o coração para o Espírito Santo, para que seja revelado o Evangelho, vão sofrer oposição. Você pode estar num país livre, você pode estar num país onde a Constituição te dá direito a culto, você pode estar num país onde você tem a liberdade de chegar agora lá na esquina, abrir a Bíblia e pregar, e cantar um louvor, e fazer uma pregação no meio da rua, ninguém vai te proibir. Você pode estar no país mais livre do mundo, mas ainda assim, quando a gente se dispõe a conhecer o Evangelho, nós sofreremos oposição. Porque lá no versículo 8 do texto que a gente está lendo, olha o que diz aí, no versículo 8 do texto que a gente está lendo, de Atos. Diz que, mas, primeiro ele chama, ele pede, ele convoca Paulo e diz, olha, eu quero conhecer, eu estou interessado. Mas olha o que acontece. Mas resistia-lhes ele mais o encantador, porque assim se interpreta o seu nome. A mesma pessoa aí, é Bar Jesus, a mesma pessoa, só que ele faz uma tradução. Então, resistia-lhe ele mais, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Ou seja, o texto deixa claro que, no momento em que o procônsul disse, eu quero conhecer
a palavra. Eu quero conhecer o que vocês têm a dizer. Eu quero conhecer quem é esse Jesus. Eu quero conhecer esse ressuscitado que vocês tanto dizem. E que vocês correm risco, viajando de navio, passando situações terríveis. Eu quero conhecer o que vocês têm a dizer. Do mesmo instante, aquele homem, aquele falso profeta, ele resistia a Paulo, ele resistia a Barnabé, ele impedia, ele atrapalhava. Olha que coisa! Isso me fez lembrar de Neemias. Neemias 2:10. Diz que quando Neemias começou a orar e se preocupar e perguntar e falar com o rei para ajudar o povo de Deus a reconstruir Jerusalém. Quando ele começou a querer, a desejar isso, olha o que acontece. Diz lá Neemias 2:10, o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Quando Neemias se propõe a reconstruir Jerusalém, homens como Sambalate e Tobias ficam extremamente, diz aqui, desagradou extremamente saber que alguém está querendo o bem de Israel. Eu vou traduzir para vocês. Israel era a nação que representava o Deus, Criador de todas as coisas. É como se o mundo espiritual dissesse, tem alguém querendo servir a Deus. Tem alguém querendo reconstruir a cidade que representa a cidade de Deus. Tem alguém reconstruindo os templos. Tem alguém querendo reconstruir a conexão de Israel com Deus. Então isso me desagrada. Isso faz com que eu fique com raiva e eu queira me opor a isso. Quando o procônsul desejou, aquele homem que o acompanhava não facilitou, não recebeu, não ajudou, não, ele resistiu. Ele se levantou contra. Eu lembro, Dani, do Reinaldo Lidório, dizendo que ele foi pregar numa tribo indígena, junto com um pajé que era convertido. E quando chegaram lá, eles chegaram numa praça, era muito comum isso acontecer embaixo de lugares públicos, e fizeram lá uma roda muito grande. Vários homens daquela tribo estavam ali, havia outras etnias também ali. E Reinaldo Lidório dizendo que quando aquele homem começou a pregar na língua deles, chegou mais alguns homens importantes de outras tribos e começaram a falar ao mesmo tempo. Aquele homem pregando e aqueles homens na língua deles ficavam falando, tumultuando. E Ronaldo Lidório, que é um missionário brasileiro, diz que ficou muito angustiado. E Ronaldo Lidório pensava, não adiantou nada a gente ter vindo, isso não vai dar fruto nenhum. Olha que confusão que está acontecendo aqui. Porque quando aquele homem começava a tentar pregar o evangelho, aqueles líderes de tribo começavam a tumultuar. E eu lembrei da Bahia, Patrícia. A gente pregando o evangelho na Bahia lá, tanto tempo atrás. E quando a gente começava a abrir a Bíblia, estava tudo bem, o louvor corria talvez muito bem. Mas quando a gente começava a abrir a Bíblia, meu irmão, era muito difícil. Eles tinham o costume de alguns entravam no colégio onde a gente dava aula, onde a gente fazia o culto. Né? A gente ali no interior da Bahia, alguns entravam, muitas pessoas entravam, mas muitos ficavam do lado de fora. E aqueles que ficavam do lado de fora eram aqueles que nos atrapalhavam. E eu lembro, na conversão do pai da Dani, foi uma batalha terrível. A gente tinha esse vídeo. Não sei se a gente consegue recuperar esse vídeo no dia que o pai da Dani se converte. Mas no vídeo você consegue ver claramente uma batalha espiritual acontecendo. A gente já tinha vindo embora para o Rio, estava só a Patrícia com meus pais, e ela pregando ali, eles pregando, e com uma dificuldade, uma pessoa do lado de fora rindo, uma pessoa do lado de fora zombando, uma pessoa do lado de fora falando, tumultuando, e ali Patrícia pegou a palavra, começou a clamar, começou a orar, e aqui daqui a pouco veio uma bonança, veio uma paz, e quando minha mãe pregou, Lelego, o pai da Dani, disse, eu quero entregar minha vida para Jesus, e depois foi outro, ou seja,
um tumulto para tentar impedir. É como esse homem /Jesus, esse falso profeta, ele resiste, ele tenta impedir de todo jeito, dizendo: o procônsul não pode abraçar a fé, o procônsul não pode conhecer o evangelho, o procônsul não pode conhecer Jesus Cristo. Eu lembro uma vez, estava em casa, eu era novo ainda, muito novo, mas já morava no Porto Novo. E alguém me disse que um homem estava acamado. Eu ainda acho que não era pastor, mas eu estava já, todo mundo já enxergando em mim um chamado. E aí alguém disse: por favor, vá orar por ele. Ele está acamado, ele não fala, ele só se comunica com os olhos, e ele está em casa, numa cama, no leito, ali. Parece ser os últimos dias dele. Foi um homem muito importante, um empresário, e ele terminou nessa condição. E aí eu fui com, não sei se foi Mary que foi comigo, eu não lembro. Só sei que eu saí de casa normal. Irmão Vanderlei, orei, não orei, não fiz nada. Vou lá. Até meio sem querer ir. Mas eu fui. Teve jeito, deu horário, a pessoa perguntou, vamos lá. Aí eu fui. Eu lembro que era próximo daqui, eu nem imaginava que a gente ia estar aqui um dia, nesse endereço, mas era aqui próximo, mas eu não consigo, se me perguntar a casa, eu não lembro. Eu só sei que eu saí de casa com alguém, não sei se era Mary, eu fui embora. Gente, saí normal. Sabe como que eu cheguei na casa desse senhor? Um lugar assim, vamos andar 5 minutos andando, 6 minutos andando. Eu cheguei na casa dele, amparado, eu estava praticamente de 4 pés. No trajeto, começou a me dar um frio. Comecei a sentir como se tivesse com muita febre, do nada, não estava tendo nada. Fiquei com o corpo todo doído. E eu fiquei, era tão louco, que eu estava tão desligado, eu estava tão na minha. Como a pastora falou hoje de manhã, eu estava tão humanizado, que eu não estava nem pensando nada. Eu fui, aí quem estava do meu lado, eu sei que falou assim: você vai, rapaz, vamos cancelar esse negócio. Você vai, você está sem condição nenhuma. E eu não conseguia dizer que não, e eu também não tinha entendido o que estava acontecendo. E eu continuei, e a coisa foi piorando, aí daqui a pouco começou a vir uma consciência. Clame, ore, interceda, acorda. Ei, você está indo levar a palavra a uma pessoa. Nós somos uma igreja, nós não somos supersticiosos, nós não somos uma igreja que fica, que não sei o que sentiu arrepio. Não, nós somos muito racionais. Mas, meu irmão, eu comecei a perceber que aquilo de fato era algo para me impedir de chegar àquele lugar. É como se esse homem, estava ali me impedindo, esse espírito que age através dele, porque o problema não é o falso profeta. A nossa luta não é contra a CPF de ninguém, não é contra a sua sogra, sua cunhada, seu marido, sua esposa. A sua luta é contra poderes espirituais. E eu fui, e eu comecei a tomar consciência, falei: ora por mim, nós vamos, agora eu vou, agora nós não vamos voltar. E eu comecei a me abaixar, e eu fui indo, e eu entrei literalmente 4 pernas ali. Na sala estava aquela cama, aquele homem ali, imóvel. E eu fiquei pensando: será que ele está entendendo alguma coisa? Será que ele vai entender nossas palavras? E com muito sem jeito, nós cantamos 2 louvores rápidos. Eu abri as escrituras e comecei a pregar para ele ali, próximo do seu ouvido. Perguntei o nome dele, a família, e falaram, e eu falei no final: fulano. E aí já estava consciente de tudo que estava acontecendo. Falei assim: olha, vou falar uma coisa para você. Eu estou aqui no meu pensamento, pensando se você me entende ou não me entende, mas pelo que eu passei, eu sei que você me entende. Eu nunca sofri o que eu sofri hoje aqui. Eu estava bom em casa. Eu estava bom, não estava sentindo nada. Mas eu cheguei aqui literalmente pela graça de Deus.
E se isso aconteceu, é porque você precisa receber o Senhor na tua vida. Eu não sei o que aconteceu até hoje, eu não sei quais foram as suas escolhas, eu não sei a sua história, eu não te conheço, mas eu sei um Deus que te conhece, e esse Deus quer se apresentar a você. E se você quer receber esse Deus, aperte a minha mão. Se você não consegue falar, aperte a minha mão. Aí ele apertava a minha mão, ele apertava, e ele ainda balbuciou alguma coisa. Ele começou a tentar falar, eu quero, eu aceito. E eu comecei a orar por aquele homem, eu comecei a orar, e eu saí dali tendo a consciência de que toda vez que alguém se dispõe a querer, a se aproximar, a crescer na presença de Deus, oposições se levantam. E a minha fala não é para te causar medo, pânico, não, a minha fala é para te conscientizar. Se não der para vir andando, venha. Se não der para vir correndo, venha andando. Se não der para vir andando, venha se arrastando. Mas venha para a presença do seu Deus. Tenha consciência que Ele tem sede na tua família. Ele tem sede em você, em destruir você. Em destruir os projetos que Deus tem para a tua vida. Rapaz, como que nós fomos abençoados nessa manhã com a pastora? Eu fico imaginando, ela começou a falar de Moisés, falando sobre filhos. Da mãe de Moisés, olhando para Moisés e ouvindo a ordem, dizendo de Faraó, olha, mate todas as crianças. Homens, até 2 anos, tem que ser morto. E a mãe de Moisés dizendo, não, meu filho não. Meu filho não vai ser morto. E daqui a pouco o Espírito Santo toca no coração dela. Coloca essa criança no rio, prepara ali um junco, coloca ela direitinho, bota betume para não afundar esse barquinho, prepara ele, coloca ela. E ela vai, obedece à ordem de Deus. Diz lá em Hebreus que é pela fé. E ele é colocado ali, e ele vai para o lugar ali, que talvez, a pastora falou, se ela soubesse para onde ele iria, ela de repente não ia querer. Que era filha de Faraó. Como que é isso? Ele está fugindo, meu filho está fugindo de Faraó e vai morar com a filha de Faraó? Que história é essa? E aí ela disse assim, parecia que estava tudo perdido. Ele está sendo criado no meio dos egípcios. A maior tecnologia da época, a maior medicina da época, um povo riquíssimo. Mas Moisés não se perdeu naquele lugar. Sabe, irmãos, eu fico imaginando que ao redor daquela cena tinha essa pressão espiritual para que aquele barco afundasse, para que aquela menina não encontrasse, para que aquela menina maltratasse, para que aquela menina denunciasse aquela criança e dissesse que tinha uma criança do sexo masculino que tinha que ser morta. Mas nada disso aconteceu. Sabe, sim, alguém, como diz aqui, mas que estava querendo apartar da fé, o procônsul. E o objetivo dessa resistência é apartar da fé. E eu lembrei lá da parábola do semeador, lá em Lucas capítulo 8, versículo 5. A gente vai ler Lucas capítulo 8, versículo 5, depois a gente vai ler o versículo 11 e 12. Jesus falando da parábola do semeador, que é como o evangelho, que é a semente, chega no coração das pessoas, que é a terra. E ele dá alguns exemplos. Eu quero pegar um exemplo da semente que caiu na beira do caminho, para a gente ver como que essa oposição tem um objetivo. Olha o que diz lá, Lucas 8, 5. O semeador saiu a semear. O quê? A palavra, o evangelho. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Isso é o exemplo da semente à beira do caminho. Lá no versículo 11, ele vai falar o significado disso. E ele no 11 vai dizer, este é o significado da parábola da semente. Esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Olha aí, irmãos. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos.
ele mais, Bar Jesus, o falso profeta, ele resistia para que o procônsul não entendesse, para que o procônsul não se convertesse, para apartar da fé o procônsul. Quando o diabo vê que uma semente foi lançada, quando o diabo vê que algo está começando a querer ser entendido, quando o Espírito Santo vai interpretar, diz aqui que essa ave simboliza o diabo, que vai lá e tira, antes de germinar, aquela palavra do coração. Qual o objetivo? Para que não creia e para que não seja salvo. Olha como que há uma oposição, e nós temos que ter esse entendimento. Por isso que eu tenho dito, eu tenho falado, não fique de fora daquilo que Deus tem feito. Não fique de fora do mover. Com toda a sua dificuldade, se aproxime. Se interesse, pergunte, queira, tenha sede, busque. Versículo 9, voltando ao texto. Todavia, depois disso, dessa resistência, diz lá, todavia Saulo, que também se chama Paulo, não faça não cometa essa gafe de dizer que Paulo, quando se converteu, teve o nome mudado. Não, Paulo tem nome grego e nome hebraico. Não é mudança de nome, ele tem os dois nomes. Isso era muito comum. Então não houve mudança no nome de Paulo. Há outros relatos na Bíblia de pessoas que tiveram o nome mudado. Mas Paulo não, Paulo é isso mesmo. É Paulo, é Saulo. Você pode chamar de Paulo ou de Saulo. Ele, cheio do Espírito Santo, ele fixou os olhos nele. Em quem? Nesse falso profeta. Que estava resistindo, que estava impedindo. Ele olhou fixamente. E disse, ó filho do diabo, olha que coisa. Ele é Bar Jesus, ele é filho de Jesus. Agora ele troca, ele fala, você é filho do diabo, cara. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça. Não cessarás de perturbar os caminhos retos do Senhor. Ele não está dizendo para aquele cara é um mensageiro, aquele cara é um meio que o diabo estava usando. Mas ele está dizendo para as regiões celestiais. Até quando não cessarás de perturbar os caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor. E ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Por favor, me leva que eu estou cego. Aquele falso profeta ficou cego. E Deus é tão misericordioso que era uma cegueira temporária, diz o texto. Talvez, quem sabe, uma obra não foi feita na vida dele. Como Paulo, que ficou cego temporariamente quando viu o Senhor. A gente não sabe. Mas isso foi a consequência dessa resistência. De ser um instrumento do mal ali. Contra a fé desse procônsul. Tentando impedir. E eu volto para o texto no versículo 12 para a gente terminar. Diz no versículo 12, então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Irmãos, eu termino dizendo o seguinte, há uma oposição, há uma tentativa de nos impedir de crer, impedir os nossos de avançar, de impedir que a gente cresça na presença de Deus. Há toda uma orquestração maligna contra nós e a nossa família, contra a nossa fé. Não falo de política, não falo de isso e daquilo, estou falando de questões espirituais, que muitas vezes se move pelas questões humanas. Sim. Mas eu queria terminar dizendo para você o seguinte, nenhuma oposição é capaz de impedir aquele que quer conhecer o Senhor de crer no seu nome. O procônsul, em meio a tudo isso, ele creu. E ele ficou maravilhado com a doutrina do Senhor. Quando Paulo começou a explicar, ele ficou maravilhado com a doutrina do Senhor. Você está aqui, eu queria terminar lendo Tiago 4, capítulo 4, versículos 7 e 8. Que diz, Tiago 4, 7 e 8, portanto,
submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Está bom até aqui. Então, irmãos, se seu alvo é Cristo, se você quer Cristo, se você crê em Cristo, se você deseja Cristo, nenhum inferno, nenhuma oposição que existe, nenhuma batalha que existe é maior do que a decisão de alguém que diz: eu quero o Senhor. Você está com sua família vivendo um momento difícil, de frieza, e é uma coisa que deve gerar em nós preocupação. Foi quando a gente teve uma aula falando sobre homossexualidade, e às vezes a gente foca no problema, na questão, e a gente esquece de tudo. E foi algo que ela disse muito importante. A sua preocupação tem que ser só uma: que os meus filhos creiam no Senhor. Uma vez que a pessoa entende quem é Jesus, que ela é apresentada pelo Espírito Santo a quem é o Senhor, tudo o resto é resto. Que o teu desejo seja de ser alguém que queira a conversão dos seus filhos, da sua família, que você se incomode, que você ore, que você peça, que você clame, que você busque o que for necessário. Ela disse que a mãe dela era uma crente, como que é a expressão que ela usou? Light, era um leite meio que aguado, era um leite aguado. Quando ela viu a filha se perdendo, louca no mundo, disse que a mãe olhou e falou assim: sabe uma coisa, até agora eu estou sendo uma crente leite aguado, eu estou sendo uma crente de qualquer maneira, agora eu vou ter que viver um leite integral. Diz que a mãe começou a buscar o Senhor, e a mãe hoje diz para ela: minha filha, ao seu processo de conversão me ajudou a encontrar o verdadeiro evangelho. É inadmissível para alguém que diz que ama ser negligente na sua relação com Deus. Às vezes a gente fica tão preocupado com nossos filhos que a gente esquece a nossa relação com Deus e faz um altar para a nossa preocupação com nossos filhos. Por isso que ele vai dizer: aquele que não ama mais seus filhos, aquele que não ama mais a mim do que seus filhos, a mim do que seus pais, a mim do que qualquer outra coisa, não pode ser meu discípulo. Para ser meu discípulo, tem que me amar acima de todas as coisas. Isso parece que você está abandonando sua família. Isso parece que você está abandonando seus filhos à própria sorte. Mas não. Quando uma mãe, quando um pai, quando aqueles como Josué batem e dizem: eu não sei quanto a eles, eu não sei quanto àqueles, eles estão confusos, eles estão indecisos, a sociedade está indecisa, a sociedade está bagunçada, a sociedade não sabe em quem crer. Eu não sei o que vocês vão decidir, mas eu já decidi. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Você e eu precisamos nos levantar hoje e dizer isso. Você e eu, em meio à preocupação a tudo, deixe no altar do Senhor o teu filho hoje. Deixe no altar do Senhor o teu casamento hoje. Deixe no altar do Senhor o seu alvo de preocupação. Se você só tem que tomar uma decisão, como esse procônsul: eu quero, eu creio, eu quero, eu creio, eu quero, eu creio. Resistir o diabo e ele fugirá de você. Ninguém pode impedir o evangelho de chegar ao coração de alguém que deseja o Senhor. Sua história não pode. Os apontamentos sobre o seu passado não pode. Nada pode impedir alguém que tem um coração desejoso de se entregar por completo a esse Deus que tem poder para salvar. Você pode ficar de pé um pouquinho para a gente orar.